Ai, que linda! Olha essa música, gente, do Beija-Flor. Estava falando aqui um pouquinho antes de você entrar que eu conheci essa música com você. Verdade, é uma marca registrada. Essa música. Ai, minha querida, em primeiro lugar, quero te agradecer o convite, né? Aquelas coisas da formalidade, né? Mas assim, de verdade, eu estava fazendo já a formação com a Elza, e aí eu conheci pelo IDESB, né? Você, e aí fui atrás da formação de pedagogia sistêmica. E qual não foi a minha grande surpresa, o que você faz, o seu trabalho, as suas entregas, tudo que você tem de verdade, de honestidade com as pessoas, consigo mesma, tudo que você faz, você entrega com muito amor. E até hoje, 4 anos depois, você continua, acho que continuará para a vida toda, né, minha querida? Então, eu queria que você falasse um pouco, você assim, é uma referência para mim, dentro da educação sistêmica, abaixo de Mariane, vem você, além de todas as outras, eu falo isso porque, assim, lógico, tenho todas as mestras, mas eu consegui conhecer, na verdade, na teoria e na prática, na teoria muito a Mariane, mas na prática você, uma professora imbatível para mim, minha primeira mestra de educação sistêmica. Receba, porque é isso que você sabe muito bem. Não estou assim, jogando confete, só estou conferindo toda a tua competência, todo o teu amor e todo o orgulho de você hoje estar com o seu instituto. Isso assim é grandioso para a vida, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco disso tudo, e a noite é nossa, querida, e muito, muito agradecida. Primeiro aos seus pais, que te trouxeram até aqui. E por você ser exatamente como você é. Com a palavra, minha querida. É uma emoção estar aqui com você sabe disso. Você tem um lugar, assim, muito especial no meu coração. E é uma alegria poder compartilhar aqui na sua casa, né, no seu Instagram, trocar um pouco daquela nossa experiência que a gente vem trazendo aí de tanto tempo, né? E realmente é algo que vem há muito tempo e vem movendo o meu coração. Eu digo sempre assim que o coração, quando a gente se encontra, faz esse encontro com o nosso coração, ele só vai mostrando novos caminhos, né? E eu acho que eu nasci com esse movimento mesmo, que o trabalho do Helling, quando ele chegou assim às leis, aí eu entendi tudo que eu fazia, porque trouxe concretude, né? As leis, elas nos colocam num movimento muito concreto de amor, né? Então eu falei, então é isso, esse é o movimento que eu não entendia que eu fazia. Então a gente tem um segmento aí que nos atravessa sem a gente nem saber, né? Então, para quem está aí, que não me conhece, meu nome é Oliveira da Fonseca, eu sou professora com mais aí de 30 anos, acho que eu fiz 31 anos na Secretaria de Educação, trabalhei assim, em várias áreas, né? Acho que só não trabalhei com surdo puro, só surdo, mas o surdo com comorbidades eu trabalhei também, então assim, quase todas as áreas da Secretaria eu tive a minha participação, porque eu não trabalhava só em sala de aula, né? A gente movia-se com a gestão, com as equipes, sala de recursos, em coordenações, né? Então, tem uma longa caminhada na Secretaria de Educação e foi lá que eu comecei toda a minha experiência dentro da pedagogia sistêmica, em 2004. Foi lá que eu tive o primeiro contato e, a partir dali, aquilo tomou uma proporção na minha vida de dedicação. Eu já vinha caminhando com etapas dentro da educação. E eu sempre digo isso também nas formações da pedagogia sistêmica, ela é um encaixe, né? Ela vem e encaixa em tudo que a gente já fez, porque não retira nada. Então a gente só amplia aquilo que a gente já sabe, vai tomando uma proporção e um caminho que é sem volta, porque é um caminho muito amoroso.
né? É um caminho de muita humildade e de muito amor, né? É por isso que a gente atua aí com esse fiozinho que nos leva, né? O fio invisível. E aí, depois de tudo isso, aposento e sigo agora só com a pedagogia sistêmica, né? Dentro do movimento sistêmico, nesses trabalhos pelo Brasil, agora online a gente está trabalhando até fora, né? Tô aí, acho que são 15 países já que nós estamos trabalhando online, que é uma alegria, porque é poder ajudar a chegar esse movimento desse fio invisível lá na África, né? Lá, na Austrália, nos Estados Unidos, em brasileiros que também estavam aqui e hoje estão lá. Então, olha que maravilha a gente poder fazer essa rede, né? E aí, esse é um pouquinho, né, da trajetória, mas a minha maior e primeira trajetória, eu acho que o meu maior currículo, ele não é o currículo todo acadêmico, que eu tenho até mestrado, pós, aquelas coisas todas. Essa trajetória toda, ela é muito importante, mas a principal trajetória é a minha primeira formação, que é a vida, né? Foi através da vida que eu cheguei até aqui. Então, eu quero apresentar os meus pais, né? O seu Joaquim, um técnico em gesso, Dona Clarice, uma costureira, um homem e uma mulher humildes que vieram para Brasília e vieram tentar a vida e tiveram aí 3 filhos e hoje eles já estão em outro plano, mas que eles seguem em mim. Por isso eu digo, eles são, né, os nossos pais, são os nossos principais currículos. Por quê? Porque eles nos atravessam o tempo todo, na nossa fala, no nosso gesto, na nossa respiração, numa brincadeira, quando não é um é o outro, você está conectada com seus pais o tempo todo, né? Então, não tem como nós não honrarmos e agradecermos esse movimento curricular que a vida nos traz, que são os nossos primeiros ensinamentos no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo. Então, ali tudo começa, ali toda a rede de aprendizagem dá o primeiro passo. Nós sabemos hoje, né, com esse trabalho todo aí que vem se ampliando da educação sistêmica, das constelações, do olhar sistêmico, transgeracional, que a vida ela começa ali no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo e dentro do útero a gente tem toda uma vida, toda uma história que depois ela se movimenta fora. Então hoje os estudos mostram isso muito claro, né? Os reflexos de tudo que a gente vive no lado de fora. Então é ali que começa tudo, é ali que nós honramos com muita alegria, né? Então estou muito feliz de estar aqui e você pode ver para qual caminho que você quer que eu siga e nós vamos aí para o seu público poder falar um pouquinho de tanto amor, porque olha, não tem como falar do fio invisível e não transbordar o amor que a gente traz, que nos atravessa de geração em geração e que nos conecta, né? Como nos conectou e a tantos outros, né? Muito lindo isso. É verdade. Porque assim, o fio invisível eu pratiquei bastante, pratico ainda, inclusive com os alunos, né? E assim, é uma marca sua muito forte, né? Eu lembro que eu falava que não é só ideia em si, mas é muita verdade que traz, muito amor que carrega, muita identidade. E essa identidade toda que você acabou explanando de uma forma tão simples, mas tão profunda, que é isso, você trouxe isso, né? Eu tenho os seus livros, eu estou atrás da teia sistêmica, a teia sistêmica como é que se fala? Lançando, eu já estou ali olhando, pegando e já aplicando, porque reverbera de uma forma tão positiva e tão profunda com os meninos e comigo, porque eu primeiro faço comigo, né? E de novo vai trabalhando, né? E eu queria saber assim, como é que foi essa inspiração sua? Porque é a marca sua muito forte, né? E a gente percebe logo nessa sua apresentação aí, né? É verdade. Então eu queria saber, eu acho que as pessoas precisam saber o porquê disso, né? Como que surgiu isso, essa tua forma de ser e de estar no mundo que impacta vidas. Você sabe que você impacta vidas, né?
É verdade. Gíria, você não vai fazer chorar, tá? Você é danada Eu já tô pra chorando, fazer a então. gente Vem chorar. comigo. Nunca vi. Olha que eu nunca pude. Só choro no final das lives quando eu vou falar, homenagear, né? Mas eu quero, é legal, assim, muito bom você fazer essa pergunta, porque, na verdade, todos nós, né, que estamos nessa vida, a gente tem um caminho que a gente, às vezes, nem tem consciência dele. E todos nós que estamos, por exemplo, dentro com essa consciência sistêmica, porque a consciência, esse olhar, ele traz uma nova consciência que você não consegue tirar mais, né? Ela chegou, você trouxe a consciência, você segue. Aí você começa a observar a sua vida, né? Porque a gente começa a trabalhar as nossas histórias. E ficou muito claro para mim que desde a gestação da minha mãe, eu já movia o movimento do coração para unir os meus pais. Então, desde o nascimento, lá da gestação, houve algo entre eles, onde eu estava no meio, porque eu estava na barriga da minha mãe. E ali eu nasci, e eu passei a minha infância, a minha adolescência, tentando juntar meu pai e minha mãe. Fazendo movimentos que eu buscava em todas as formas, né, religiosas. A minha mãe é muito religiosa, então eu arranjava todas as formas para minha mãe não ficar triste, para o meu pai estar em casa, não se separar dela, nem ela dele, ele bebia muito, né? Então eu tinha esse, sabe, um movimento de uma criança e uma adolescente que queria unir os pais. Eu fiz esse caminho muito forte. E aí, claro, você chega na adolescência, você quer saber, você acha que sabe tudo. Aí eu tentei de todas as formas, em mais de umas 7 igrejas, fui em várias religiões, não consegui tirar o álcool do meu pai, porque a gente é arrogante, né? Hoje a gente sabe que isso era uma arrogância. Mas lá naquela época, eu achava que eu estava fazendo bem fazendo aquilo, né? Mas eu não tinha noção do que eu fazia realmente, que eu não ia conseguir salvar meu pai. Aí o tempo passa, né? Eu não consegui tudo aquilo, você casa e tal, até que chega nesse olhar sistêmico. E quando eu fui tomando consciência de tudo isso, eu compreendi a minha história. Porque, na verdade, aí meus pais já tinham morrido, né? Não estavam mais aqui para eu poder falar isso para eles, mas eu fiz vários movimentos no meu coração, né? Porque realmente é a minha marca desde criança. Eu sou colecionadora de corações, por isso eu digo, meu movimento começou lá para unir o coração do meu pai com a minha mãe. E aí esse movimento seguiu. A gente está aqui trabalhando para algo, você vê o que eu mais movimento é unir os corações dos pais. Então a gente traz, né, o nosso movimento do que a gente aprendeu lá dentro do útero, né? E aí isso foi muito interessante, porque quando eu tomei consciência de que eu olhei para trás e vi o quanto eu me intrometi na relação dos meus pais, o quanto foi para mim desgastante, né? E que eu não tinha nada a ver com aquilo. E aí só ali eu pude me afastar e compreender que eles davam conta, porque esse olhar sistêmico nos dá essa chance, né? E aí eu já estava na Secretaria de Educação, e eu já vinha fazendo trabalhos com o coração, porque eu sempre fui uma atração mesmo. Minhas salas de aula eram tudo cheio de coração, todos os exercícios, todas as palestras. Eu já tinha viajado muito no Brasil pela educação especial, e eu sempre levava uma sacola com coração para fazer os exercícios com o coração. Então isso sempre teve um movimento. Quando chegou o olhar sistêmico, que eu tomo essa consciência toda, né, dos meus pais, de toda essa história, as fichas caem. Aí eu comecei a olhar para as crianças com outro olhar, porque eu estava fora do lugar. Eu era gestora de uma escola e eu fazia muito uma sobrecarga e era aquela coisa, mas o quê? O que eu tinha aprendido lá. Tinha que fazer algo para salvar, para ajudar. E aí a gente percebe como professor que a gente fica fora do lugar. E aí vem uma sobrecarga, porque todo professor que está tentando salvar os alunos, que está tentando fazer o trabalho que é de um colega, que é um gestor que quer abarcar tudo, ele está fora do lugar. E aí eu compreendi que eu também estava fora do lugar e comecei a trabalhar, voltar para o lugar. No que eu começo a trabalhar, eu consigo perceber as questões com as crianças, consegui devolver muitas crianças para os seus pais, porque elas me tinham como mãe, né? Elas me chamavam até de mamãe Helena, eram crianças do ensino especial à época, que era uma escola de ensino especial, e eu consegui devolver as crianças para os seus pais, consegui seguir nesse movimento. Até chegar
no momento onde eu comecei a atender as crianças por questões variadas, como, por exemplo, uma criança que sai revoltada de uma sala de aula, né? Uma criança que avança na professora, uma criança que começa a chorar e não para. E eu comecei a olhar através desse olhar, porque eu já tinha percebido o que era o pertencimento, que a gente não podia excluir ninguém, então a gente não pode excluir os pais das crianças. Os pais, eles são os pais, que a gente sempre fala na formação, são os pais certos porque deram a vida. Esse era um ponto. A gente não tinha mais, eu já não podia mais sair do meu lugar e achar que eu podia fazer mais que a mãe, fazer mais que o pai, porque os pais dão conta, então eu sou apenas a professora. Por isso essa palavra é um mantra. Apenas, gente, usem, eu digo isso para todo mundo, marca território. Quando eu estou no meu lugar, né, de apenas, eu estou marcando um território. Então, a partir de toda essa compreensão, eu comecei a olhar para as crianças que estavam fora, né, que os professores levavam para a sala. Ai, não dou conta desse menino. E aí, um dia foi um marco muito forte do menino que o pai estava preso, ele estava muito nervoso. E quando eu fui conversar com ele, eu disse assim, eu vejo que você está muito nervoso, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vejo você com um rosto tão bonito, um cabelo tão bem cortado, é o seu pai que te leva para cortar? Ele deu um grito e disse, eu odeio meu pai, não fala nele, eu não aguento, meu pai está preso, e gritava, e naquele movimento todo, eu olhei para ele e falei assim, eu sinto muito, mas eu não posso fazer o que você está me pedindo. E quando eu faço isso, aqui no meu coração, eu já abri espaço para o amor daquele pai, daquela mãe, por aquela criança. Porque as crianças, quando estão zangadas com seus pais, quando estão fora do lugar, elas estão olhando para elas, mas não estão olhando para o pai, para a mãe. Na verdade, elas estão interpretando algo que viveram ali. E qual que é o maior movimento de um professor sistêmico? Ajudar as crianças a perceber que o pai e a mãe têm amor por elas, mesmo quando faz algo que elas estão chateadas, como, por exemplo, foi embora e não voltou. A gente não sabe o que está por trás daquilo, né? E aí, quando eu falei isso para ele, eu não posso fazer isso, porque quando eu olho para você, mesmo você me dizendo que está com raiva, que seu pai está preso, que eu odeio seu pai, eu trago seu pai para o meu coração. Sabe por quê? Porque ele te deu a vida. E só por isso eu posso estar aqui ao seu lado, conversando com você. E a sua mãe também. Quando eu falei isso, ele olhou para mim e fez assim... Dá uma suspirada como alguém me viu. Por que a criança, quando a gente fala isso, ela diz alguém me viu? Porque nesse momento que ela mais queria ouvir. Lembre-se, vocês todos que estão nos assistindo, por mais que as crianças e os adolescentes, né, e eu digo isso porque eu experimentei muito isso, e até hoje, por mais que eles digam assim, eu odeio meu pai foi embora, meu pai fez, ou a minha mãe fez isso, fez aquilo, lá no fundo tem um lugar secreto, que é o amor genuíno de um filho pelo seu pai e pela sua mãe. Então lá nesse fundo ele está esperando que alguém diga, seu pai não é tão ruim assim como seu pai, como você imagina, ou como alguém julgou. Seu pai é o pai que te deu a vida, e eu respeito isso. Quando você diz isso, e aqui dentro do seu coração existe uma verdade, não é da boca para fora, você conecta imediatamente a criança a você. Ela tá olhando para lá, ela vira e conecta. E aí eu disse para ele, você sente saudade do seu pai? Muita saudade, mas ele foi embora e hoje ele está preso. E começou. Eu falei assim, vamos fazer uma coisa? Eu vou te contar uma história. Isso me veio na hora, assim. Foi a primeira vez que eu usei esse recurso, né? Você sabia que existe um fio invisível que nos conecta longe onde o papai e a mamãe estão? Não importa a distância. Aí ele disse, não. Eu falei, você quer experimentar isso? Ele disse, quero. Fecha os olhos.
Quando eu falei fecha os olhos e ele fechou o olhinho, eu fui falando a imagem dele, do fio. Chegar no pai, chegar na mãe, dele respirar o amor, fazer todo aquele passo a passo, né? Vamos levar o amor lá no seu papai. Aí vocês todos que estão nos ouvindo podem pensar assim, mas professora Ellen, mas ele não estava com raiva do pai? É, mas na hora que você conecta o amor, a raiva se dissolve. Ele volta para a presença corpo, porque nós já é mais do que da hora, né? A gente conseguir trazer as crianças e os adolescentes de volta para o corpo, para a presença, para a sensação corporal. Porque hoje os alunos, de um modo geral, as crianças estão muito desconectados do corpo. São muitos conteúdos que estão muito no intelecto. Então, nosso movimento hoje é voltar para a presença corporal. E quando eu faço... E um parênteses aí, né, Ellen? Porque assim, né? Se nós não estamos conectadas, nós não vamos conectar. E se nós julgarmos, o fio é interrompido. Então, parece que é assim, é uma falácia, né? Ah, é só falar isso? Não é só falar. Não, tanto que eu disse, quando eu olhei para ele aqui dentro, né, abri espaço para o papai, para a mamãe, mesmo preso, eu não sabia de nada da história. Talvez podia ter matado alguém, podia ter sido alguma coisa de agressão, eu não sabia. E eu nem preciso saber, porque eu não tenho julgamentos a essa família. Quando eu atendo uma criança, quando uma criança, um adolescente está na minha frente, eu abro mão dos julgamentos. E o julgamento é uma das atitudes que nos ajuda a conectar, a desconectar dos alunos. Quando a gente está julgando, nós não conseguimos chegar no coração de uma criança. E o principal movimento que hoje, né, a gente vê claro, que ajuda as crianças a fazer o boom da aprendizagem, a gente fala tanto de afetividade, de inteligência emocional, de inteligência afetiva, de não sei o quê, mas a gente esquece que uma das maiores inteligências que existem é a inteligência do coração. E aonde ela atua? Na relação. Quando a inteligência do coração, né, está aqui nesse movimento relacional, ela não tem julgamento. Ela não tem julgamento, a gente não tem pena da história do menino, porque eu não entro em pena nenhuma dele, é a segunda atitude que a gente abre mão. Né? E também não tem expectativa se vai dar certo, se não vai, se o pai é bom, se alguém vai ficar chateado. Eu não coloco expectativa, eu me coloco à disposição, na presença desse fio que nos conecta naquele momento. Então, quando eu digo, imagina um fio invisível, o que acontece quando ele fecha o olhinho? Eu não tenho julgamento, eu não tenho pena, eu estou presente. O coração dele está conectado comigo. Então, naquele momento, eu consigo ajudá-lo a perceber o amor do pai. Eu lembro que eu disse para ele assim, que horas são agora? 9 horas. Numa penitenciária, 9 horas, os homens e as mulheres tomam sol. Seu pai deve estar no pátio tomando sol. Então, eu imagino que o seu pai deve estar lá assim, tenho certeza que o João está na escola estudando, fazendo a parte dele. E aí, quando a gente fez um fio, e ele me ouvindo, né? Eu falei assim, chegou lá na penitenciária, lá no pátio onde ele está tomando sol. Agora ele vai trazer aquele amor que ele está pensando em você agora para você. Recebe. E isso, a lágrimazinha escorrendo aqui, ó. A gente fica emocionado, né? A lágrimazinha escorrendo. E aí depois eu fiz com a mamãe, porque a mãe dele parece estar lavando roupa na casa de uma pessoa. E eu fiz também com a mamãe, que a mamãe quando está lavando roupa, ela está trabalhando para ganhar dinheiro para dar comida. Então ela também espera que você esteja dentro de casa fazendo a sua parte. Quando a gente concluiu que eu fiz o movimento, ele levou o amor para o papai, né? E o papai trouxe de volta, ele respirava, e aí eu faço a mistura, né? Agora que você está cheio de amor do papai e da mamãe, esse amor vai misturar dentro de você. Respira esse amor. E não tem coisa mais maravilhosa do que dizer, respira o amor nas células que são do papai e da mamãe,
dentro de você. Por que a gente precisa falar das células, gente? Porque as crianças, os adolescentes, os adultos, nós somos movidos por células, por DNA, que é uma mistura do nosso sistema. E a gente esquece, não fala disso. Quando eu afeto uma criança, eu estou afetando células do pai e da mãe. Quando eu ajudo essa criança a transbordar, eu estou afetando positivamente células do pai e da mãe. Eu jamais falo, se eu falar da Gi, eu estou falando dela e do pai e da mãe, porque ressoa nas nossas células as nossas falas, né? Tanto para o mais... É genético e histórico, né? Genético e histórico. Isso ressoa para o mais e para o menos, não tem como, depende do como você quer mover-se ali. E aí esse menino volta, e aí quando abre o olhinho, né, eu digo, volta porque ele abriu o olhinho, aí eu falei assim, como foi sentir o amor do seu pai e da sua mãe? Ele disse assim, eu tô bem. E você acha que é bom agora você voltar para a sala e fazer sua parte lá, conversar com a sua professora e fazer sua atividade? Ele, não, eu vou fazer, professora, eu vou voltar e vou conversar com a minha... Foi. Eu achei interessante porque eu fiz aquilo, fui embora daquela escola, estava fazendo um atendimento da sala de recursos, e dali uma semana a professora me procura e fala assim, professora Ellen, o que você fez com aquele menino? Eu, que menino? Um menino que a senhora falou com ele do coração, que ele não para, ele diz que o coração dele tem a mamãe, tem o papai, e esse menino nunca mais me deu trabalho, ele está fazendo tudo. Aí eu fiquei impactada, porque eu fiz só isso, né? Mas não é, depois a gente compreende que não é só isso, é muito profundo. É simples e profundo. Eu sempre falo para os alunos, gente, experimenta, não tenha medo de experimentar, não tenha vergonha, não tenha nada. Experimenta na primeira oportunidade. Por quê? Porque toda criança quer sentir o transbordar do amor dos seus pais. Elas esperam por isso. Elas estão movidas aqui por muitos dos julgamentos. Toda criança que está dando trabalho na escola e adolescente, existe movimentos no contexto familiar e escolar que olham para elas onde tem um julgamento, onde tem pena, onde fala isso pode, que a gente olha muito de forma linear e aí a gente não consegue atingir o coração. E aí, se nós movermos, né, fora, tirando o julgamento, apenas expectativa, e trabalhamos nesse lugar, que é essa inteligência do coração, as crianças retornam. E depois disso, eu não parei mais, porque aí eu comecei a fazer e dava certo, e os meninos ficavam melhor. Autista, o que eu ajudei de criança do espectro autista na época, aí foi quando eu criei os coraçõezinhos. Porque aí, quando eu vi que o movimento estava realmente tendo um efeito, eu comecei a imaginar, mas aí as crianças do ensino especial, as crianças que são cegas, eu comecei, porque eu era professora de ensino especial, eu falei assim, então eu tenho que criar um material. Foi aí que veio o coração do papai, da mamãe e o coração do filho, e aí tive essa ideia, né, do fio de nylon, imaginando o fio invisível, né, e o coração do filho. E aí a gente coloca aqui, estica e respira o amor do papai, o professor vai passando aqui o fiozinho, e aí tem vários desdobramentos, né? Depois que esse material chegou, eu já entreguei isso assim para o mundo, né? E vários desdobramentos já chegaram, onde eu estou trazendo, agora vai ter a oficina que vai mostrar isso, onde a gente vai mostrando como você pode usar esse recurso para a vida, em todos os sentidos, né? Que às vezes a gente pensa assim, uma bobeira. Tem dois pontos importantes que eu digo aqui que é simples e profundo. O coração, que a gente pensa assim, coraçãozinho, né? Os meus alunos do presencial, eles falavam muito assim, ai, professora, até eu conhecer a senhora, eu achava coração coisinha mais piegas, mas agora eu uso coração, eu ponho coração no cabelo, eu ponho blusa de... Na verdade, porque o coração, gente, quando eu falo, eu não estou falando só do material. Eu estou falando desse movimento que é aqui, no coração. O movimento é aqui que ele acontece. A gente está trazendo, né, o olhar para cá, para essa inteligência. Existe uma inteligência aqui que a gente desconhece. E aí, quando eu digo assim para um adolescente, tá chorando, aí eu sempre falo para ele, pode chorar. Você está
autorizada a chorar, respira. Quando você melhorar, a gente conversa. Aí ele chora só mais um pouquinho, começa a respirar. Eu falei, então agora vamos fazer uma respiração no coração. Respira. Quando você faz isso e solta, né, no coração, você está trazendo a inteligência junto. Você está entrando num canal de amor. E é aqui que as coisas se resolvem. Né? Se a gente olhar para tudo que acontece hoje, com tantas vezes que eu também, porque eu também já perdi a cabeça com filho, às vezes, né, eu não estou conseguindo. Se a gente for olhar para tantas coisas que a gente só sai do nosso lugar, mas na verdade é aqui que as coisas se resolvem. E aí é muito importante contar para todos vocês também que para conseguir fazer esse movimento todo, a gente precisa sair desse olhar reto que é linear. O nosso olhar linear, ele separa. Ele trabalha ou isso ou aquilo. Ou certo ou errado, ou bonito ou feio. Ele divide. Ele é excludente, né? Ele é excludente. Justamente para nós conseguirmos atuar dentro desse movimento, né? Que é esse fio, que nós somos conectados, gente, por um fio. Não tem como, é de geração em geração que vai passando. O nosso DNA, né? Ele vai de geração em geração. Hoje, todos os estudos, né, que são transgeracionais, genealogia, tudo fala desse movimento, que é de geração em geração, né? Que é aquilo que a gente não resolve aqui, outro vai resolver. E que lindo trazer de volta, gente, uma criança, uma adolescente, para o amor dos seus pais. Isso não tem preço. Aí vocês vão dizer assim, mas se o pai é um agressor, se o pai, ele pode ter feito qualquer coisa. E a gente não vai falar para a criança, perdoa o papai. Não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do amor que está gerado dentro de todos nós, que é o momento do explodir da vida, que é a fecundação. Esse amor genuíno não muda dentro de você. Ele é um amor que é para a vida. Agora, o que o meu pai e o que minha mãe fez é deles. É deles e eles pagam o preço. Não tem como a gente fazer diferente. Então, se eu consigo trazer a criança de volta para respirar o amor e deixar os pais viverem o que está pagando a pena. Eu já falei para muito aluno, meu pai está preso. Eu digo, tá certo. Ele não fez algo errado. Ele está pagando o preço. Qual o problema? Aí o menino impacta. Por quê, gente? Porque nós temos as crianças começam, meu pai está preso, meu pai não sei o quê. Ou você vai para a pena, ou lá dentro de você pensa, um drogado, um assaltante, tem que estar preso. Você não fala para o menino, mas você fala internamente, o menino conecta, ele sente o seu coração. Não tem como, nós sentimos o outro, nós estamos vivendo agora a era do sentir, não tem mais jeito, né, Gi? Agora é o momento do sentir, da consciência, porque sentir sempre sentimos, mas da consciência de que eu sinto o que o outro sente, né? Não tem como. É uma questão assim, muito forte, você está falando, eu estou lembrando aqui, né? Eu estou lembrando de cenas, tal, até de pessoas que vêm para mim e falam, Gi, mas assim, abusou. E eu venho pensando assim, né? É uma inteligência que ela vem, ela nos atravessa e ela nos traz uma força. Porque assim, a gente percebe o julgamento, a gente sente o julgamento, mesmo que não tenha. Então, como isso vai diluindo um pouco e diminuindo um pouco em nós, a gente consegue... Quando chegar no outro, a gente consegue atingir o nosso alvo, que é essa conexão. E na PNL fala-se rapport, mas é a conexão, não é? E é uma conexão sem julgamento. É uma conexão que você olha com respeito para aquela história. É o que você falou, exatamente o que você falou. Quando essa minha amiga falou assim, mas Gi, ele era abusador e tal, porque existe aí um ruído, né? Para quem não conhece, existe um ruído, dizer assim, a constelação lá, eles vão dizendo que tá tudo certo, abusou, tá tudo certo, perdoa. Então, assim, eu só dei essa paradinha, porque eu ficaria aqui a noite inteira só te ouvindo. Não, mas é bom pra gente esclarecer, né? Na verdade... se fez algo que não está correto, vai pagar o preço. Não tem como, gente. Tá tudo certo ir preso, pagar o preço, tá tudo certo. Muitas crianças precisam, e a gente sabe que hoje tem os movimentos que são retiradas porque os pais, né, estão colocando em risco.
tudo certo fazer, o movimento tá ok. A questão é com que postura eu faço isso. Se eu retiro, e eu posso dar um exemplo de um trabalho que uma aluna fez, que ela era assistente social, e teve que retirar duas crianças do contexto dos seus pais, né? Porque os pais, houve um problema sério, os pais foram presos e tal. Essas crianças foram pro abrigo, tinha questões de agressão, tinha muita coisa. E essas crianças foram pro abrigo. Então, a questão é com que postura? E ela ficou muito impactada o dia que ela veio para o curso, porque ela falou assim, eu tratei esses meninos com o maior amor, tirei eles de lá, levei eles para dentro do abrigo, professora, e eu ia lá sempre visitar. Nenhuma das vezes eles se aproximavam de mim. Eles viraram a cara para mim, eles estavam bravos comigo. E aí a pergunta é, o que é? Não, mas ela fez um bem para eles, tirou eles do contexto de quem estava, né, dando um monte de problema ali para eles, risco. E aí ela falou assim, agora eu entendi, porque quando eu retirei eles de lá, para mim, eu tinha vontade de matar. Eu falei assim, ainda bem que esses pais vão presos. E aí eu tinha muita pena daqueles dois meninos. Eu comprei roupa para eles, para levar do abrigo. Eu fiz um monte de coisa, professor. Agora caiu a ficha. Eu estava fora do meu lugar. Eu quis ser mais que aqueles pais. E aí, gente, eu estou contando isso para dizer para vocês que mesmo que os pais são agressores, são os pais. Não que eles tenham que ficar com os pais, mas se nós olharmos para aqueles pais sem julgamento e ajudarmos estas crianças a estar no abrigo com esse respeito, com uma boa postura, sem julgar e sem ter pena, e sem ter uma expectativa que os pais tinham que ser diferentes, porque não vão ser, porque a história geracional é aquela. É a história de vida que trouxe eles aqui. Então não tem como, né? Aí a gente consegue trazer as crianças para o abrigo com o mínimo de conflitos. Aí elas ficam bem até para ter uma nova família. Isso me lembrou um caso também muito interessante, que aí nós usamos o fio invisível, de uma outra aluna que a mãe, né, e o pai nas drogas, a polícia chegou e prendeu o pai e a mãe na frente de 5 filhos. Um bebê e a escadinha, né? Acho que o mais velho devia ter uns 8. 5. Os vizinhos pegaram as crianças, uma vizinha levou para casa e falou assim, eu não vou deixar voltar, ir para o abrigo, eu vou ficar até a mãe sair da cadeia. E aí começou a ligar para os amigos, ajuda, gente, eu preciso de roupa, eu preciso de fralda, não tem nada, eu preciso de comida, tá? Aí todo mundo começou a ajudar. Essa minha aluna ligou para mim e falou assim, professora, ela me pediu ajuda, mas eu vou fazer uma ajuda diferente, eu posso até levar comida e tudo, eu vou costurar o coração e o fio invisível, vou levar um para cada criança e vou dizer para eles que o amor do pai lá da penitenciária chega neles. Eu falei, pois faça, é isso mesmo. Gente, ela levou. Eu fico emocionada, porque isso teve desdobramento, né? Ela levou para cada criança o papai e a mamãe com um fiozinho, um coraçãozinho. 5 irmãos, cada um teve o seu. E ela sentou numa rodinha com os 5 irmãos e disse assim, olha, eu sei que vocês estão sofrendo, chorando, saudade do papai e da mamãe, mas eu vim aqui trazer isso para vocês para dizer que este coração representa o papai, este coração representa a mamãe e este você. E quando vocês sentirem muita saudade, vocês vão botar o fiozinho aqui, vamos fazer agora, fez o exercício com eles. Nós vamos respirar através desse fio o amor da mamãe e do papai, porque lá na penitenciária a mamãe e o papai não esquecem de você nunca. Eles estão com você ligados o tempo todo com vocês 5 e vocês podem ficar tranquilos que o amor não se desconecta. Quando ela fez o movimento, o fio invisível, eles se abraçaram, isso foi a coisa mais linda, os 5. Gente, esses meninos, mais de 1 ano isso, eles não deram problema nenhum na escola, eles não deram problema nenhum para essa senhora. Esses coraçãozinhos ficam debaixo do travesseiro. E aí, quando passou 1 ano e meio, a penitenciária, tem uma outra amiga dela lá, que escreveu um livro sobre a história dessas crianças, chamou essa minha aluna para levar os corações para as presas no Dia das Mães. Olha que incrível. Por conta do efeito que isso teve nas crianças dessa mãe. Então ela foi no Dia das Mães, foram escolhidos 30 detentas,
E ela chegou lá e se colocou, olha, eu vim aqui só para fazer um exercício, que é o movimento do coração e do fio invisível. Eu sou mãe, sou igualzinha a vocês, sou uma mãe, sou de tantos filhos, tenho certeza que cada uma aqui tem os seus filhos. E eu quero dizer para vocês que mesmo vocês estando dentro da penitenciária, vocês são ligadas ao filho e à filha de vocês, aonde eles estão. Eles respiram o amor de vocês. Se vocês conseguirem deixar esse amor chegar, eles estão recebendo lá. E aí ela fez o movimento e as lágrimas das detentas escorria. Foi a coisa mais tocante. Depois disso, na hora que elas saíram, elas olhavam para ela e seguravam assim, fazia uma coisa. Ela não pôde entregar com fio, né, por conta das regras, né? Sim. E aí, depois disso, essa minha aluna até foi chamada para ir em outras penitenciárias de outros lugares fora daqui por conta do efeito que teve, né? Então, como a gente não vai confiar que existe um amor genuíno que toca e que não se desfaz? O que o pai e a mãe dessas 5 crianças faziam nas drogas, isso é da história com eles. Mas as crianças, elas amam, independente disso, o pertencimento delas foi com eles, foi de lá que elas vieram. Como é que a gente fala assim, não olha porque são drogados ou são isso? Não dá. Quanto mais a gente tira do contato dos pais, no sentido de contato interno, né? Porque externo já estava fora, no contato interno, você que está cuidando e está dizendo isso, quanto mais eu faço isso, mais eu estou ajudando esta criança a trazer conflitos para onde ela está. Uma criança que não se sente pertencente aos seus pais, ela não está feliz, ela está movendo, ela quer mostrar, eu sou meu pai e minha mãe, mesmo que eles sejam drogados. Ela quer mostrar isso. Quando você concorda, alguém vê meus pais. Quando eu trabalhei em escolas onde tinham muitas crianças, né, que era movimento de drogas em volta, então tinha muitas crianças que vinham mesmo de histórias. E muitos pais deles presos. Eu lembro que quando eu ia para o recreio, eu adorava ir para o recreio experimentar, né? Eu sempre ficava atenta como que eu posso experimentar. E as crianças começavam a brigar. Uma vez eu peguei um menino que eu acho que eu falei dele no curso, falo muito, mas nunca vou esquecer. Porque quando ele me viu, separei a briga e falei, o que está acontecendo? Ele olhou para mim bem bravo. Ele falou assim, eu subi o peito, eu sou o filho do traficante. Meu pai tá preso, viu? Ele era maior que... Aí, por que ele fez isso? Ele quis dizer assim, todo mundo me vê desse jeito, agora eu quero ver quem vai me peitar. Aí, quando ele fez, eu abaixei assim as mãos, pus a mão para trás, relaxei e falei assim, eu sei que você é o filho do senhor que está preso, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele é o seu pai. E como seu pai que te deu a vida, eu respeito. Ele olhou para mim, dentro dos meus olhos, assim, você respeita o meu pai? Eu disse, respeito. Ele te deu a vida com a sua mãe. Aí ele respirou e falou, professora, eu posso ir na sua sala conversar? Eu, claro. Não precisa falar nada, o menino já quis ir para a sala, né? Por quê? Porque nessa hora nós tivemos o quê? Uma conexão com o coração. Foi imediata, não existia um julgamento para os seus pais, não existia um movimento ali onde eu estaria travando a nossa relação. Se eu estivesse num olhar linear, eu ia dizer assim, não pode avançar nos colegas, meu pai é traficante, dizer, baixa a voz que seu pai é traficante, aquelas coisas que a gente fala sem perceber às vezes, né? E eu vi muito isso dentro da escola e não estou julgando, porque quando eu estava lá no olhar linear, eu também não sabia fazer diferente, né? A gente aprende a fazer, a gente vai percebendo isso. E a coisa que mais me marcou, gente, com esse menino dentro da minha sala, foi quando ele disse para mim assim, eu disse, mas eu não entendi, você é um menino tão inteligente, você está brigando de não bater nos seus colegas? Ele olhou para mim e falou assim, porque todo mundo olha atravessado para mim. O que é olhar atravessado? Quando as pessoas olham para mim, elas estão apontando para o meu pai. Como que você sabe disso? Eu sinto. Seu pai está preso, seu pai é o traficante, seu pai não presta, seu pai matou não sei o quê, seu pai das drogas. Então, já que todo mundo fala isso, eu vou mostrar que eu sou ele. Mas ele está fazendo aquilo o quê? No menos. Percebe? Para quê? Para movimentar a escola, para as pessoas pararem de julgar. Só que o processo é inverso. Ele vai todo para o menos.
que eu disse para ele? Você já imaginou agora o seu pai, como ele ficaria sabendo que você está fazendo de tudo para mover-se desta forma aqui e não está fazendo aquilo que ele confia que é estudar? Você acha que ele ia ficar mais alegre se você estivesse estudando? Ele ia. Então, faz a sua parte. E aí eu disse para ele, né? Eu vejo você. E para mim, se você tem o seu pai do jeitinho que ele é o pai certo. A sua mãe também. Faz valer a pena a vida que eles te deram. E nisso a gente respira no coração a vida. Nós precisamos acordar as crianças para entender, os adolescentes. E quando a gente fala respira, não é uma coisa boba. Gente, você só sabe se está vivo se você está respirando. Então, respira. Quando você faz isso aqui, seu coração, pulmão, né? Então, você traz presença de vida. É isso que o seu pai te trouxe. É essa presença vida que está aqui com você. Quando a gente consegue mostrar isso para um adolescente, para uma criança, ele acorda. Nunca mais esse menino bateu em ninguém em recreio. Bastou esse dia, entende? Mas por que eles ficam esperando? Alguém vai dizer que eu sou quem eu sou, mas eu tenho um pai e mãe, e meu pai e minha mãe, ele é meu pai e minha mãe do jeito que ele é. Os filhos sabem de tudo que os pais fazem de certo ou de errado, eles sentem tudo, mas é muito pesado quando nós julgamos os pais do outro. E aí você vai dizer assim, mas tem coisa que é difícil não fazer. Mas a gente se retira, eu digo muito assim, né? Dá um passo atrás com o corpo, né? Nosso corpo, quando a gente dá um passo atrás e respira, aí você, não vou julgar. Tá tudo certo, é a vida dele, né? Eu dou muito essa frase, né, Gi? Tá tudo certo. Eu lembro que você falava assim, um passo para trás, assim, mas como eu sou Mariana muito intensa, eu falo assim, eu dou um carpado duplo para trás. Verdade, às vezes a gente tem que dar mais assim, um para respirar, porque senão a gente julga mesmo. E, gente, olha... Julga, porque assim, vem, né, é do ser humano. Quando eu falo assim, de julgamento, então, até uma vez eu comentei num bate-papo que eu faço assim de domingo, né? De domingo eu faço bate-papo para poder apresentar qual vai ser a live, o tema e tal, né? Porque eu tô muito nesse movimento. E eu fui até ao Pilates e uma crítica, eu faço muita crítica mesmo, julgamento mesmo, para quem não usa máscara. Uhum. E o que eu fiz? Eu estava distraída, o que eu fiz? São 2 quadras daqui de casa. Eu saí para ir pro Pilates. E a moça, quando eu entrei, né, ela pede sempre a identidade, ela só perguntou, e a máscara? Ellen, eu me senti me desintegrando sem exagero nenhum, mas eu sabe que eu sou exagerada, né? Eu me senti assim, me desintegrando, assim, num buraco, porque eu que julgo tanto, eu falava, pelos carros que eu passei, se tivesse uma Gisele lá dentro, ia falar, olha lá, tá vendo aquela lá? E aí é muito legal, porque assim, a gente vai percebendo em nós o quanto que a gente precisa desconstruir, porque não adianta a gente dizer que é alecrim dourado, quase toda live eu falo isso, alecrim dourado que nasceu. Mas como que isso é um exercício tão profundo dentro de nós, para que se reverbere nas falas que você fala, porque eu sei que você fala, porque eu também, assim, não vou dar os meus exemplos porque não é o caso agora, mas eu provei tudo o que você falou. A Ellen falou, peraí que eu já vou lá sentir de fazer, porque você tocou na alma, você toca na alma não só das crianças. Abençoada a hora que você teve assim, que você teve a luz nessa conjunção entre o pai e a mãe, né? Entre o espermatozoide e o óvulo. Porque você traz isso e você foi lá no ponto. E isso é um exercício para nós. Isso. Porque, né? Porque eu me senti desintegrada. Eu falava, eu ainda tenho muito que aprender. E eu não me acho a tal, mas eu acho assim, nossa, que legal, nossa, que bom, nossa, que bom. E naquele momento eu falei, é isso. Foi pego. Porque a gente precisa se rever o tempo inteiro, trabalhar o tempo inteiro. O professor só vai ter, você não está contando nenhuma falácia. O professor só vai ter essa consciência
se realmente ele se trabalhar. Para você chegar onde você chegou, lá no início da live, para quem chegou agora, pega, porque você contou exatamente toda a sua história, que acho que cada um de nós tem uma história, né? E você está contando coisas assim, viscerais. E tem uma questão importante aí, Gi, que o mundo, ele não é neutro. O mundo não é neutro. Então, nós estamos imersos num campo que não é neutro. Esse campo do mundo não é neutro, né? Então, somos nós, nas nossas atitudes, que nós vamos entrar em neutralidade no momento exato que for necessário. No momento exato que eu sei que se eu julgar, eu vou levar para o menos. Eu digo assim, quem não tem consciência, continua julgando, tendo pena dos meninos, fazendo de tudo. Mas quem tem consciência sabe que julgou, perdeu. E eu gosto de falar muito para os alunos assim, julgou o aluno, perdeu o aluno. Julgou, teve pena, perdeu. Por quê? Porque a sua conexão de inteligência do coração não chega. Até algumas pessoas, quando eu dou palestra, falam assim para mim, alguns professores, eu dou palestra de escola fechada, aí o professor, às vezes um professor fala assim, uma professora fala assim, mas professora, não é possível isso que a senhora está falando dessa clareza, porque o menino chega lá da casa dele, vem para cá, aí entra dentro do banheiro e esfrega lá o pano de qualquer jeito, joga longe, e você entra no banheiro, aquele barreiro que aquele menino fez. A mãe dele não dá educação, professora. Tem que obrigar, tem que fazer tudo aqui. Como é que pode uma coisa dessa? Aí eu olho para isso e eu falo assim, na casa dele, talvez tenha um jeito diferente de limpar o banheiro, ou de usar o pano, às vezes nem tem pano, né? Agora, o como você vai falar com ele sobre a atitude dele dentro do banheiro é o diferencial. Porque se você chegar lá e falar assim, sua mãe não te deu educação não, olha a porqueira que você fez aqui, limpa esse chão agora, e ele vai até fazer. E aqui dentro ele vai arranjar um jeito de aprontar outra só para afrontar, e aquilo não fica bem dentro dele, ele vai continuar. Mas se você chega e olha para o banheiro, que está puro no barro, que ele pegou o pano e bagunçou tudo lá, jogou no vaso, sei lá o que ele fez, que foi uma pergunta de um professor, isso foi verdade, né? E você olha para ele e fala assim, peraí, João, vem aqui. Tô vendo aqui que tá uma confusão, que você fez isso aqui e tal. Diz uma coisa para mim, como é que é lá na sua casa? Como que a sua mãe faz na sua casa? O seu pai? Aí ele olha para você assim e fala assim, ah, professor, ele pode dar 1000 explicação, né? Mas ele vai dizer o que é. Vamos colocar a explicação que eu ouvi, né? Ah, professor, na minha casa a gente não põe pano no banheiro, não tem como. Minha mãe não põe um pano, só na frente da casa. A gente entra e pronto. E aqui esse aqui agarrou no meu pé, eu tentei jogar, não consegui, virou essa meleca, eu joguei pra lá. Ele falou assim, deixa eu te dizer uma coisa então, tudo certo. Na sua casa não tem pano, vocês não usam limpar o pé para entrar no banheiro, não tem problema nenhum. Eu acho que tá ok, é a história que você vive na sua casa e eu respeito. Eu acho que a sua mãe faz o melhor dela, do jeito dela, João. Agora, na escola, existem regras que são sociais. A gente está aqui ensinando vocês para a vida social também. E uma das regras sociais é que quando tem um pano na frente da porta de um banheiro, a gente limpa o pé, entra e depois deixa o pano lá e sai. É só isso. Como você pode me ajudar a resolver isso agora? Aí disse que ele olhou para o lado, olhou para... Ah, posso limpar. Eu posso pôr o pano no lugar. Ok, então vamos fazer isso? Pronto, volta para a sala e vai assistir sua aula. Olha a diferença. Percebe? Por que é que isso tem um efeito nele imediato? Porque você não julgou a mãe que não deu a educação do jeito que eu queria. Porque, na verdade, gente, eu, professora, tenho um jeito que eu trago da minha história. E acertar esse jeito com 30 e tantos alunos dentro da escola é que é o movimento. Porque eu tenho 30 e poucos alunos diferentes, de histórias diferentes, que cada mãe limpa o chão de um jeito, põe um pano de um jeito. E alguns não vão entrar nas regras que a minha mãe me ensinou como professora. A mãe da professora.
E aí, nesta hora, se você consegue olhar para a mãe dele com respeito, você conecta o coração, você traz ele para você. Esse menino não vai te dar mais um trabalho, porque foi o que eu mais movimentei com professores, foi ensinar os professores a fazerem esta mudança de postura, que é uma mudança simples de postura. Antes de ir para o julgamento, antes de sentir pena do menino, que é um coitado, que mora lá no lixão, primeiro eu respeito a história dele, a história que ele tem de vida. E a mãe fez o que ela deu conta. Agora, algumas coisas extrapolam, aí nós vamos fazer isso num outro momento junto com os pais, e aí também entra todo um respeito aos pais. Hoje não tem como a gente, dentro desse olhar que a gente traz, né, que é um movimento sistêmico, a gente olhar para dentro das histórias dos professores, dos alunos, da gestão e começar a julgar. Cada um está na sua história achando que está fazendo certo. E o professor, ele é o líder entre todos os alunos, ele é o líder entre os alunos, que são a relação de iguais, né? Na liderança dele, ele está ali não é para ensinar. Se ele está na posição de líder, com os alunos à sua esquerda, porque a liderança é do primeiro, né? Se ele está neste lugar de líder, e se ele consegue, como líder, fazer esse movimento, que é levar todos no mesmo fio, a olhar com respeito para a história deles próprios, ele ganhou todos os alunos. Os alunos vêm com eles, não tem como isso dar errado, né? Eu já experimentei isso de todas as formas, então eu acho que mais hoje é ajudar os professores a trazer esta consciência. E isso, gente, a gente não aprende assim, como é que eu aprendo isso? A gente aprende a desenvolver a postura, a desenvolver um novo olhar para o ser humano, porque ao desenvolver esse olhar, eu estou chegando num movimento de humanidade, que é onde não vai ter mais conflito na escola quando eu passar a não julgar? Vai, que bom, porque através do conflito a gente aprende, não é assim? Só que aí você ganha recursos. E aí, muitas vezes a gente pensa assim, não, mas a escola tem tantos problemas, é verdade, eu sugiro sempre assim, olhem para a escola e olhem para as coisas que estão acontecendo. A gente está só trazendo mais um recurso, a gente não está retirando nada. A gente está trazendo uma postura que é interna, que é uma postura que olha através do coração para todos, né? E aí uma postura, engana-se quem pensa assim, não vai conseguir dominar os alunos. Você tem os alunos aqui, ó, quando você está conectado com eles aqui. Eles amam, eles querem estar perto. Um professor que está cheio, né? Um professor que está na sua força, que conecta os seus pais, porque também o professor precisa estar com a força dele, né? Se ele está desconectado do seu fio invisível próprio, como é que ele consegue ajudar os alunos a conectar o fiozinho deles? Então, o professor que está cheio, ele traz nessa conexão os alunos querem largar. Lembro da imagem que veio agora do infantil, de uma professora do infantil, que ela disse que os meninos não chegavam muito perto dela. Porque eu fazia de tudo, acho que ela era de Goiânia, essa minha aluna. E ela tinha uma dificuldade nas relações com eles. Aí veio para a formação e aí ela não sabia, ela era uma adotada, ela não sabia, ela tinha conexão só com... ela achava que a conexão forte dela era com os pais adotivos apenas. E aí, com a formação, ela descobre que a primeira conexão de força é da origem. Né? Então, essa é a conexão de força que o fio invisível traz da origem. E aí, ao lado, os pais adotivos. Quando ela compreendeu isso e somou os 4 dentro dela, ela me trouxe uma resposta assim, no próximo módulo. Ela disse, professora Ellen, eu não enxergava os meninos. Eu entrava na sala, 22 meninos pequenininhos de 5 anos, e eu não conseguia ver os meninos. Depois desse último módulo, eu voltei para a escola, clareou a minha vista. Eu vi os meninos, e os meninos se aproximaram de mim, porque eles não chegavam perto de mim. E olha que era criança pequenininha, né? Aí eles ficavam assim, ó, pendurado na roupa dela. Sabe que penca de menino? Professora, não sei o que tinha na cidade, né? Aquelas pencas penduradas. A professora, 10 meninos de um lado, tudo pendurado. Eles não me desgrudam, tudo fica sorrindo pra mim. Você tá linda? O que aconteceu aí, gente?
No momento que ela, professora, se conectou com a sua força de origem, né? E juntou-se à força que cuidou dela para os pais na vida toda, né? Quando ela mostrou, eu sou esta pessoa cheia, que transborda, as crianças fizeram assim com ela, na hora. Porque aí ela conseguiu chegar no coraçãozinho de cada criança e enxergar o papai e a mamãe de cada criança. Não é lindo isso? Não é uma coisa, é a realidade, né? Eu digo, Gi, que o mundo está precisando, o mundo está pedindo mais movimento amoroso, mais movimento humano, mais movimento conectado no coração, porque a gente veio de muitos movimentos muito fortes no intelecto, e quando a gente está muito no intelecto, na razão, e não está errado, tá, gente? São momentos que a gente vive, a gente fica só aqui, o que acontece? A gente desconecta daqui. Qual é a grande sacada atual depois da pandemia? É você trazer uma ligação entre cérebro e coração. Porque tudo que a gente ganhou de intelecto é maravilhoso. Quantas coisas se criaram? Nós não podemos excluir nada. É você ligar o fio invisível daqui. Eu até hoje faço as minhas meditações, na sua época como aluna, eu não fazia, mas de uns tempos para cá, toda meditação eu conecto cérebro e coração. Por quê? Porque isso aqui tem que ser honrado? Tem. Mas o movimento chega aqui. E aqui pode abrir espaço para eu olhar para a humanidade, para as pessoas e conseguir trazer numa conexão que é da inteligência do coração. E aí eu consigo rapidamente sair do julgamento, né? Quando eu estou indo para julgar, eu consigo dar um passo atrás, porque eu entrei nesse alinhamento entre cérebro e coração, que é o que eu vou falar na oficina Conectando Coração do sábado. Depois você me manda, porque eu vou disparar também nas minhas redes. Deixa eu te falar uma coisa. Você está falando, e assim, um dos ganhos que eu tive mesmo, pessoal, né, um ganho pessoal. Na pandemia, eu comecei a fazer cursos de Theta Healing. E exatamente isso que você falou. Então, assim, a gente quando... Eu vou falar por mim, e acho que, né, pelas pessoas que atravessam esse fio invisível que você nos trouxe, tão forte. Porque a gente faz isso mesmo, né? Então, assim, eu comecei a fazer as meditações, tal, fiz alguns cursos. Quando tem lá um determinado curso que chama-se Relações Mundiais, ali eu falava, gente, isso aqui, não dá para ser diferente, porque as relações mundiais, ela fala de toda a ancestralidade, de todas as crenças religiosas que nossos ancestrais já tiveram. Assim, de tudo o que nos conecta mundialmente, mas dentro do nosso sistema. Eles não usam o sistema, não é constelação, não é um outro ponto, mas a meditação em Theta, ela é muito profunda e nos traz exatamente isso. Então, trouxe um ganho tão grande, agregou tanto. Mas para você ver como a nossa conexão desde o início, né? Eu separei um texto aqui. E você está falando uma coisa, eu falava, olha só, o campo é fantástico. Esse é de um livro chamado Baú Mágico Pedagógico, é coletânea de histórias, mensagens e textos. E esse livro, olha, deixa eu te falar, 2003. Eu tinha 3 anos nessa época, tá? E chama-se, vou ler para você, Carta de um diretor de escola aos professores. Eu não sei pronunciar, mas vamos lá. É de Han Ginotti. Depois eu passo para você. Tira uma foto e passo. Prezado professor, sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres de bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é, ajudem seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados, psicopatas hábeis. Eichmann são os oficial nazista de Hitler, né?
Eichmann Educados. Não sei nem se eu estou lendo certo, tá? Ler, escrever e contar são só importantes se servirem para fazer nossas crianças mais humanas. Em nenhum momento, você sabe que, e todos que estão aqui, não estou falando, não estou julgando, Não. mas como vir ao encontro de tudo que você... dessa fala sua. As escolas do futuro serão projetadas cada vez mais, não tanto para aprender, mas para o coração. Isso. As escolas do futuro. Eu digo sempre que eu trabalho para o futuro das próximas gerações, né? Nós estamos aqui o tempo todo trabalhando para o futuro das próximas gerações. Nós podemos trabalhar para as gerações e menos, mas nós podemos trabalhar para as gerações e mais. Então, vamos movimentar para ampliar para o mais, não é verdade? É muito... Tem um presentinho para você, que é mais uma frase da Angélica Olvera. Pude-o, eu não posso, por eu estou descobrindo como. Ah, é livro. Linda, linda. É para você, minha querida. Olha, nós já estamos a 1h10 minutos. Nossa. Ficaria aqui um tempo... Passa rápido, maior. Né? Ah, eu quero até falar do livro, porque vai sair um novo livro, né? Posso? Já estou na lista, filha, de compra. Deve, porque claro. Você, não sei se quem está aí me conhece, mas ele... Não, para mim tá. não. Que é O Coração e o Fio Invisível, e tem o livro dos Bonecos de Força. Esse livro, a gente já conhece, ele tem uma história que você faz adaptação de 0 a 100 anos, tem as sugestões de atividades e tal. E aí, eu senti muito necessidade lidando com crianças pequenas, e vai sair o livro para as crianças. Ai, eu tô tão emocionada, eu vou falar. Vai sair o livro para a mamãe gestante começar o trabalho com o fio invisível. É a coisa mais linda. E para o nascimento, né? A mamãe compra e o filho nasce. Tá? Então tem toda uma historinha com o fio invisível, com material próprio para bebês. E vai sair o livro de 0 a 4 anos, né? Que são as crianças nessa faixa etária, que vão utilizar-se do movimento fio invisível dos bonecos de força, mas como material próprio para elas. Então tá bem lindo, tá quase tudo já terminando, as artesãs, né? Porque tudo meu tem um material, né? Então demora mais. Mas assim, todo ele movido para pensando assim nesse movimento, porque eu estou estudando muito agora a questão do útero gemelar e tal, então eu já estou trazendo todo esse movimento desde o útero. Então assim, vai ser bem lindo. Aí depois nós vamos seguindo as etapas. E aí, ótimo, eu já estou na fila, já reservei o meu. Não sei nem o que era. Ela falou assim, vai sair, pode colocar o meu nome aí, porque isso nos ajuda também, né? Nos ajuda também. Né? Com certeza. E os livros, eles trazem, né, o material. E assim, você me conhece. Muitas pessoas me mandam cartinhas dizendo, na hora que eu lia, eu estava ouvindo a sua voz, né? Porque eu faço isso com um amor, assim, genuíno do meu coração. É para a humanidade. O meu trabalho todo é um trabalho que é para levar para a humanidade, é para entregar, é entrega, né? E eu faço isso. É assim, né? E esse é você falando agora. E assim, só para. Você fala. Fala. Pode falar. Fala. Não, só para concluir, porque esse é o motivo que eu comecei a criar as oficinas Conectando Corações, para poder ter momentos onde pessoas que às vezes não têm acesso à minha formação, porque isso tudo está dentro da formação. Então essas oficinas, elas vão ampliar, né, esse movimento para que mais pessoas tenham contato com esse movimento do coração. E aí essa primeira oficina agora, ela começa com um movimento para chegar na segunda, onde eu vou trazer todo o movimento das crianças adotadas através do fio invisível. Já o material já está pronto, já está tudo pronto. E ia ser bem lindo. Maravilhoso. E tudo que é seu, né? Você falando agora da sua mãe, tudo que é seu, é tudo muito bem costurado, tudo assim. Quando eu recebi os meus 2 livros, que eu tenho os seus 2 livros, quando eu recebi, eu falei, gente, quanto amor que a gente recebe
assim, do envelopamento, do cuidado, da costura, porque ele não é um livro assim, olha, ele chegou, não, ele vem com ele vem telado, ele vem numa proteção, envolvido. Ele parece assim, é um bebê mesmo, num ventre, né? Porque ele vem envolvido, tudo. Olha, Ellen, é assim, é de um... É a sua... porque ele traz, todo o projeto dos livros que eu desenvolvi é para trazer o movimento que é dessa inteligência do coração. Aqui tem coisas intelectuais que a gente precisa do cérebro, tem, mas o movimento todo, ele é permeado de mãos dadas, é o coração que gera tudo. Não é o coração que traz e transborda para o intelecto gerar aquilo que a gente tem que pôr no papel. Então, é um movimento de amor para a humanidade, do meu sistema, não é meu, né, gente? Que nada é só meu. É aquilo que me atravessa do sistema que eu entrego para o mundo. Esse é o movimento. Mas que olha, que você continue tendo muito sucesso com o seu instituto. Acabando a pandemia, você sabe que eu vou fazer o 5º módulo. Mas é em São Paulo, viu? Ah, vai? Ótimo, tá bom. Não tem problema. Seja em Brasília, seja em São Paulo, vou fazer sim. Você é uma pessoa assim abençoada, na bênção dos meus pais. Assim, que grande encontro que eu tenho nesta existência, sem exagero nenhum, você sabe disso, com uma profissional como você, que sempre se disponibiliza, você não tem assim um não. E não é um não que não sabe dizer não. Você entrega, você não tem economia, você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço na vida. E assim, é só gratidão mesmo. Eu vou deixar a despedida com você e saiba que você assim é uma das pessoas assim que mais me influenciam dentro da minha vida pessoal e profissional. Nossa, que linda, gente. Muito grata. Muito feliz por tudo isso, né? E você sabe que nosso encontro foi um encontro de coração, né? Você sabe disso. E eu sou sou muito grata a esse momento, a esse encontro. Quero dizer a todos vocês, né, que nos escutam, que todos nós somos conectados pelo coração. A única questão é que cada um vai chegando no seu tempo. Eu sempre digo que o olhar sistêmico, a pedagogia sistêmica, a gente não sabe a proporção que ainda, né, vai tomar, porque é cada um no seu tempo. Então, todos vocês que não conhecem e que já conhecem, né, vocês são um coração, né, todos nós somos um coração nesta grande teia, que é uma teia amorosa, que é a humanidade. Cada um pode representar um coração que conecta outro coração e assim a gente pode levar mais amor para o mundo todo, né? E com mais amor a gente consegue viver leve, transbordando alegria e levando para frente aquilo que a gente aprende. Né? Muito grata. Com certeza, minha querida. Então, olha... Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Te amo. Um beijo, minha querida. Também. Olha, venha para São Paulo, me avisa que eu vou fazer o 5º módulo. Ano que vem. Aí eu te abraço, muito gostoso. Obrigada, tchau. Um beijo. Obrigada, Leon. Tchau. Obrigada.